Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Aproveitando que os irmãos estão em pé, pega a sua Bíblia. O Evangelho é de Jesus, mas quem escreve é Lucas, no capítulo de número 5. Glória a Deus. Enquanto você se localiza, eu quero agradecer ao Senhor nosso Deus por mais essa oportunidade de poder estarmos aqui adorando a Jesus mais uma vez com essa amável igreja. Deus abençoe pastor Adão pelo carinho, pelo convite e nos ceder essa oportunidade tão honrosa de podermos estar aqui servindo a igreja do Senhor. Deus abençoe todos os pastores, todos os obreiros, toda a igreja de uma forma muito especial. Hoje eu me faço acompanhado deste príncipe de Deus, pregador do Evangelho, Levi Silva, um homem de Deus que o Senhor colocou no meu caminho. Deus abençoe, obrigado pela companhia. Eu tenho certeza que ele intercederá para que Jesus fale nessa noite. Lucas capítulo 5, os que encontraram digam amém. Está escrito assim: e aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando as suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo e lançai as redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes, e a rede se rompia. E eles acenaram aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. E você diz amém. Os que podem se assentar, por gentileza. Glória a Deus. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, inserido no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve o doutor Lucas no capítulo 5, esse texto está totalmente ligado em um dos grandes milagres que Jesus Cristo operou no campo da natureza. Todos nós somos sabedores que Jesus Cristo, em todo o tempo do seu ministério aqui na terra, a sua vida foi marcada por muitos milagres. Jesus operou diversos milagres, porém a Bíblia classifica esses milagres em pelo menos 3 tipos diferentes. O primeiro tipo de milagre, a Bíblia chama de milagre de cura e libertação, dando conotação a pessoas que foram curadas e libertas por Jesus. O segundo tipo de milagre é justamente esse que nós estamos embasados essa noite, que é chamado pela Bíblia de milagre sobre a natureza ou no campo da natureza, como por exemplo o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, transformando a água em vinho, milagre sobre a natureza. E o terceiro tipo de milagre que Jesus opera, a Bíblia chama de milagre sobre a morte. Jesus ressuscitando algumas pessoas, como o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, a Lázaro,
e Ele mesmo ao terceiro dia ressuscitando para a glória de Deus Pai. Então a vida de Jesus, o ministério de Jesus foi marcado por muitos milagres. Lucas, quando escreve o capítulo de número 5, Lucas é detalhista, e todos nós somos sabedores que de todos os escritores dos evangelhos, Lucas é o único que não é um hebreu. Lucas, ele é um gentil, nascido em Antioquia da Síria, formado em medicina pela escola de Alexandria no Egito, e ele um certo dia viaja para Troade para, como médico, cuidar da saúde debilitada do apóstolo Paulo, e ele passa ao decorrer do tempo, não só apenas de médico, mas ele começa a ser discípulo do apóstolo Paulo, a ponto de tudo aquilo que ele escreve, seja no evangelho que carrega o seu nome, ou no livro de Atos dos Apóstolos, que também é de sua autoria, Lucas, ele descreve tudo aquilo com muitos detalhes, porém, não foi aquilo que ele presenciou, não foi aquilo que ele teve a oportunidade de estar presente, mas tudo que ele relata acerca de Jesus, foi aquilo que ele ouviu aos pés do apóstolo Paulo. Então Lucas, ele por ser médico, ele também é conhecido como historiador. Então ele é um dos escritores que dá muitos detalhes que os outros evangelistas não deram, como por exemplo o capítulo 5 que nós estamos meditando nessa noite. Lucas, ele começa o capítulo dizendo que Jesus está sendo apertado, Jesus está sendo comprimido por uma multidão que desejava ouvir a palavra de Deus. Isso aqui por si só já é tremendo. Lucas está dizendo que Jesus está sendo apertado, comprimido por uma multidão que desejava ouvir a sua palavra. Quando a Bíblia usa esse termo, uma grande multidão, é porque a Bíblia está relatando literalmente uma multidão gigantesca. Por exemplo, na primeira multiplicação dos pães e peixes, a Bíblia diz que Jesus alimenta cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Aí a gente chega em uma matemática óbvia, lógica: 5.000 homens, além de mulheres e crianças, nós chegamos na casa das 15 ou 20 mil pessoas tranquilamente. 15 a 20 mil pessoas era o número da multidão que percorria Jesus. Eu estou chutando baixo, para que vocês entendam que quando a Bíblia usa esse termo, uma grande multidão, é porque era muita gente. Então Jesus está sendo apertado por uma numerosa multidão que desejava ouvir a palavra de Deus. Perceba, a motivação aqui que está levando a multidão para perto de Jesus não é o milagre, porque senão Lucas diria: Jesus está sendo apertado por uma multidão que deseja receber o milagre, que deseja ser curado. Não, Lucas está dizendo que a motivação que está levando essa multidão aqui, no capítulo 5, para ir até Jesus, é porque eles desejam ouvir a sua palavra. Percebeu? A motivação é a palavra. A multidão está se aproximando de Jesus porque eles desejam ouvir a sua palavra. Não, a multidão não está indo para perto de Jesus pelos benefícios que Jesus pode lhe dar. A multidão não está se aproximando de Jesus pelos milagres que Jesus pode fazer. Diferente dos nossos dias atuais, aonde as pessoas se aproximam de Jesus pelo milagre, pela porta, pela cura, pelo carro, pelo emprego. Só que Jesus está nos ensinando que para nós, o que precisa nos motivar para se aproximar de Jesus, ainda é a sua palavra, ainda é a sua palavra. Então a multidão aqui está se aproximando de Jesus
porque eles desejam ouvir a palavra de Deus. Porém, Jesus está sendo apertado, existem uma multidão imensa o comprimindo de todos os lados. Então o texto diz, no versículo 2, que Jesus viu 2 barcos. Jesus viu 2 barcos. Porém, estudando esse texto, em algumas bíblias de estudo, eu descobri que não haviam apenas 2 barcos ali, pois já era temporada de pesca. Haviam diversos barcos espalhados na beira daquele lugar. Porém, Lucas deixa claro para nós que Jesus viu 2. Ou seja, existem muitos barcos, existem vários barcos, mas Jesus viu 2. 2 barcos atraíram o olhar de Jesus. 2 barcos chamaram a atenção de Jesus. E a minha pergunta para o texto é justamente essa: o que foi que chamou a atenção de Jesus, a ponto de Lucas dizer que no meio de tantos que ali estão, Jesus destaca 2. No meio de vários que ali estão, Jesus consegue destacar 2 no meio de tantos. E o texto responde, olha o que diz o versículo 2: e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores, tendo descido deles, estavam lavando as suas redes. Estavam lavando as suas redes. Pastor, Jesus para notar 2 pescadores, só pelo fato de eles estarem lavando as suas redes? Não. O que chama a atenção de Jesus aqui é que nós já vamos chegar lá, mas o texto vai dizer que eles trabalharam a noite toda e não pegaram nada. Trabalharam a noite toda e voltaram para a beira do lago com os seus barcos vazios. Então perceba, Jesus encontra 2 pescadores que depois de ter trabalhado a noite inteira não pegaram nada, mas ainda assim a Bíblia diz que eles estavam lavando as suas redes. Olhe para cá, para que você não perca isso aqui. Gente, barco vazio para pescador é prova. Barco vazio para pescador é luta. Nenhum pescador gostaria de ir para o alto mar pescar e voltar com o barco vazio. Todo pescador gostaria e gosta de ir pescar e voltar com no mínimo o barco cheio, com no mínimo o barco transbordando. Só que para esses pescadores aqui, a noite não valeu a pena. Eles trabalharam toda a noite e não pegaram nada. Ou seja, frustração. Parece que o tempo que eles gastaram em alto mar foi tempo perdido. Só que mesmo eles estando em um dia de frustração, em um dia onde tudo deu errado, em um dia onde as coisas saíram do controle deles, a Bíblia diz que eles estavam lavando as suas redes. Pastor, e por que isso chama tanto a atenção de Jesus? É porque Jesus sabe melhor do que eu e melhor do que você que lavar rede quando o barco está cheio é moleza. Lavar rede quando tudo está dando certo é maravilha. Só que o interesse de Deus é nos encontrar lavando rede, mesmo quando o nosso barco está vazio, mesmo quando tudo der errado, mesmo quando as coisas saírem do controle. Eu sei que eu estou pregando para alguém aqui que você se projetou, você fez planos, você arquitetou projetos, sentou com a família e disse: o ano de 2020 vai ser assim, assim e assim. Aí veio a pandemia, levou tudo por água abaixo. Aí o diabo olhou para você nesse mesmo momento de frustração, aonde tudo
deu errado para você, aonde tudo deu errado para tua casa, e a expectativa do diabo era essa: ela vai deixar a rede sujar, ele vai deixar a rede sujar. Só que para vergonha de Satanás e glória do nome de Jesus, mesmo no dia da tua frustração, mesmo no dia que tudo deu errado para você, você disse: Satanás, eu vou lavar minha rede, eu vou lavar minha rede, eu vou lavar a minha rede. Por quê? Porque para Deus vale mais estar com o barco vazio, mas a rede limpa, do que querer estar com o barco cheio e a rede suja. Eu vou repetir isso aqui para ver se você dá glória a Deus. É melhor estar com o barco vazio, mas a rede limpa, do que querer estar com o barco cheio e a sua rede está suja. Eu estou pregando para alguém que está na prova, mas a rede está limpa. Eu estou pregando para alguém que está no deserto, mas a rede está limpa. E essa é a raiva do diabo, é que ele olhou para você, ele olhou para mim, ele olhou para nós e disse: no dia da prova ele vai abandonar a rede. Só que eu estou pregando para alguém que mesmo na fraqueza está dizendo: a minha rede não vai sujar, a minha rede não vai. Só quem está com a rede limpa, levante a mão, abre a boca e dê o melhor grito de glória a Deus aqui, porque o teu barco pode até estar vazio, mas a tua rede continua limpa para a glória de Deus. Quem pode abrir a boca e adorar? Aleluia. Diga para quem está do seu lado: é melhor ter rede limpa. Diga: do que barco cheio. Diga: é melhor ter rede limpa do que barco cheio. Olhe para cá. Jesus está percebendo, gente, que 2 pescadores estão com o barco vazio, mas a rede deles está limpa. E sabe o que dói na gente? Sabe o que machuca na gente como ser humano? É a gente lavar a rede 7 dias numa semana. É a gente lavar a rede 30 dias em um mês. É a gente lavar a rede 12 meses em um ano. Olhar para dentro do nosso barco e o nosso barco continuar vazio. Aí a gente começa a se autocomparar. Olhe para cá. A gente começa a se autocomparar com algumas pessoas que não lavam a rede, que não têm a mesma vida de oração, que não têm a mesma vida de renúncia, que não têm a mesma vida de entrega que nós temos, que não tem o mesmo compromisso. E parece que quem não lava a rede, pastor Adão, cresce. Parece que quem não lava a rede prospera. Esses dias eu estava orando e eu me peguei orando e dizendo: Deus, por que que a porta abre para quem não tem caráter? Por que que as coisas fluem para quem não tem vida com Deus? E para mim, que tento viver uma vida de oração, que tento fugir do pecado todo dia, as coisas são mais difíceis. Parece que para quem ora tudo é mais difícil. Parece que para quem tem vida no altar tudo é mais difícil. Aí o Espírito de Deus visitou a minha oração e Deus disse para mim: Cláudio, pare de se autocomparar com gente que não lava a rede. E eu disse: como não se comparar? Quem não lava a rede cresce, e eu que lavo a rede parece que continuo na mesma situação. Aí Deus falou para mim: nem tudo que está dando certo está certo. Eu vou repetir isso aqui: nem tudo que está dando certo está certo. Sabe o que Deus falou para mim? Você vai crescer, mas vai crescer com rede limpa. Você vai crescer, mas vai crescer do jeito certo, da maneira certa. Posso profetizar? Então levante a mão. Você vai crescer, só que para você crescer não vai precisar entrar em esquema, não vai precisar puxar tapete de ninguém, não vai precisar falar mal de ninguém. Deus te trouxe aqui para te dizer: ei, aguenta
nesse processo, porque está chegando a hora de Deus te fazer crescer. E quando chegar o momento de Deus te fazer crescer, nada nem ninguém vai impedir. Posso ouvir um glória a Deus? O teu crescimento será do jeito certo. Diga para quem está do teu lado: você vai crescer do jeito certo. Você vai crescer do jeito certo. Aleluia. Diga para alguém: se for para crescer com rede suja, eu prefiro ficar pequeno. Prefiro ficar na prova, porque é melhor estar na prova com rede limpa do que nos banquetes por aí com rede suja. Glória a Deus. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Alguém não está entendendo porque tem gente chegando onde você, aleluia, deseja chegar. Alguém não está entendendo porque que a porta que você almeja abriu para quem não tem vida com Deus. E Deus está dizendo: ei, eu estou apenas te forjando para algo maior que está vindo sobre a tua vida. Não é que Deus te esqueceu, não é que Deus te abandonou, não é que Deus não é com você, é que Deus está preparando algo maior. Eu vou repetir isso aqui: Deus está preparando algo maior. Então a ordem de Deus essa noite continua lavando a tua rede, continua lavando a tua rede, porque Jesus está chegando aí na beira da praia. Jesus se aproxima e encontra dois pescadores, com o barco vazio, mas com a rede limpa. Aí o texto vai dizer no versículo de número 3, está escrito: e ele entrou em um dos barcos. Quantos barcos ele viu? 2. Mas a Bíblia diz que ele entrou em um. E o barco que ele entra, Lucas faz questão de dizer para nós que é o barco de Simão, de Pedro. Pastor, de quem é os barcos que Jesus viu? Jesus viu o barco de Pedro e o barco de João. John MacArthur diz que eles eram sócios em uma empresa, aleluia, de pescaria. Jesus viu 2, o de Pedro e o de João. Só que Lucas diz que Jesus entra em um dos barcos, e o barco que ele entra é o barco de Pedro. Gente, por que a Bíblia faz questão de revelar para nós que o barco que Jesus entra é o barco de Pedro? A Bíblia não poderia dizer assim: e entrando em um dos barcos, ponto. Só que o texto diz: e entrando em um dos barcos, vírgula, que era o de Simão. Percebeu? A Bíblia faz questão de revelar para nós que o barco que Jesus quer entrar é o barco de Pedro. E detalhe, Jesus quer entrar no barco de Pedro porque ele quer usar o barco de Pedro para pregar. Ele quer se utilizar do barco de Pedro como altar para ele pregar. Só que olha para cá, Jesus quer usar o barco de Pedro, e a gente não encontra, pastor Adão, em nenhum lugar João, que também está ali do lado, murmurando por isso. A gente não encontra João questionando por que Jesus quis o barco dele. O que é que o barco dele tem que o meu não tem? Jesus entra no barco de Pedro e João está lá sem murmurar. Por quê, pastor? Porque João é aquele tipo de crente que entende que vai chegar momentos que Jesus vai usar o meu barco. Só que vai chegar momentos que Jesus vai usar o barco do irmão ou da irmã. Aí eu aprendo com João uma lição importante. Qual? Quando chegar a minha vez, Pedro, você dá glória comigo. Porque quando chegar a tua vez, eu vou dar glória com você. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que João é aquele tipo de crente que no culto de Jesus, ele não está preocupado de quem é o barco que Jesus vai usar. Porque lá em São Vicente, onde eu moro, lá tem uma galera que se Jesus não usar o barco dele, ele não dá glória a Deus.
Se não for o barco dele, ele não coopera com ninguém. Se não for o barco dele, ele não ajuda ninguém. Se não for o barco dele, ele não estende a mão, não investe, não acredita. Só que eu aprendo com João que vai chegar momentos que Jesus vai querer usar o barco de Pedro, e quando chegar a vez de Pedro, João não vai murmurar, João não vai ficar bravo, João não vai sentir ciúmes. Ao contrário, João vai interceder para Jesus usar Pedro. Olhe para esse crente aí que está do teu lado e diga para ele: eu serei um João na tua vida. Diga, Hope pode fazer melhor. Diga: eu serei um João na tua vida. Diga para ele: eu serei o maior intercessor do teu sucesso. Diga: eu não vou ter medo se Jesus te usar mais do que eu, se Jesus te levantar mais do que eu. Por quê, pregador? Porque aqui não tem espírito de competição. Aqui não tem quem prega mais, quem canta mais, quem faz melhor. Aqui a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele. O barco é o que menos importa aqui. Diga para alguém, diga: no culto de Jesus o barco é o que menos importa. João entende: eu não estou preocupado de quem é o barco. Eu estou preocupado se é para o reino. E se é para o reino, a gente adora. Eita Jesus, se é para o reino, a gente dá glória. Diga para alguém: não importa de quem é o barco, o importante é que é para o reino. É para o reino. Ah, mas hoje Jesus vai usar a irmãzinha lá que não sabe nem chamar Jesus direito. Mas não importa se o barco dela é simples. O importante é que quem vai usar o barco dela é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Eu estou profetizando que Jesus vai levantar João para colocar do teu lado, que vai orar por você, vai interceder por você, vai jejuar por você, porque esse é a essência do João. Isso aqui é tão sério, gente. Olha o que Deus disse para Ezequiel, capítulo 37, versículo 7. Está escrito: e profetizei como ele me deu ordem. E enquanto eu profetizava, olha o que Ezequiel diz: houve um ruído, se fez um reboliço, e os ossos começaram a se juntar. E os ossos começaram a se juntar. Isso no versículo 7. Agora põe o 8 aí. Olha o que ele diz: e olhei, e eis que vieram nervos, cresceu carne, cresceu pele, cresceu. Olha Deus dizendo: Ezequiel, primeiro eu coloco ordem na casa. Primeiro eu coloco junção de ossos. Percebeu? Deus só mandou nervo, só mandou carne, só mandou pele, que era a necessidade que os ossos precisavam naquele momento. Depois que os ossos começaram a se juntar, primeiro os ossos se juntam, depois Deus envia, aleluia, o que eles necessitam para crescer. Pastor, não peguei. É Deus dizendo para você: assim que os ossos se juntam, a necessidade será suprida. Enquanto os ossos se juntam, Deus traz o recurso necessário. Olhe para alguém e diga: é quando a gente se juntar que o recurso chega. João está olhando para Jesus usando o barco de Pedro e está dizendo: vai Pedro, é a tua vez. Eu oro por você, eu intercedo por você, porque João não tem espírito competitivo, João não tem espírito de rivalidade. João diz: não sou eu que vou solar o hino, mas nem por isso eu falto no ensaio. É João. João é assim: não sou eu que estou pregando, mas eu dou glória com quem prega. Não sou eu que estou cantando, mas eu dou glória com quem canta. É João.
João não fica batendo papo quando o companheiro está pregando ou cantando, não. João não fica conversando na hora da mensagem, não. Porque João entende, eu sou adorador, independente de quem está pregando ou cantando. É João. João é assim, não sou eu que estou com o microfone, mas nem por isso eu vou desfazer de quem está lá. Porque eu sou adorador. Adorador não está preocupado se o barco é de Pedro, de João, de Tiago. Adorador vem para o culto querendo adorar. Será que tem adorador? Levante a mão e adora. É João. Nós precisamos de João nos cultos de hoje, que seja adorador por excelência. Aí o texto diz, está escrito, gente: e entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe para que o afastasse um pouco da terra ou da praia. E o texto diz que Jesus senta para começar a ensinar. Versículo 4. E quando ele termina de falar, isso aqui é lindo. Ele olha para Pedro, a tradução que eu estou usando, que a Bíblia King James diz: vamos para o profundo. Olha que lindo, gente. Jesus entra no barco de Pedro, senta, ensina, prega. Aí o texto diz: e quando acabou de falar. Ou seja, tem coisas que Deus vai fazer enquanto Ele está falando. Tem coisas que Deus faz antes de Ele falar. Mas tem coisas que é só depois que Ele termina de falar. E quando acabou de falar, Pedro está cansado, dizendo, queria estar em casa, descansando. Aí o texto diz, e quando acabou de falar. Por quê? Porque o culto para Jesus não acaba quando termina. Não, pastor, não. Alguém chegou aqui dizendo, o culto vai acabar, não vou receber nada. Só que Jesus está ensinando para nós, ei, se você não receber na hora em que eu estou falando, fique em paz. Quando eu acabar de falar, você vai receber. Diga para alguém, quando o culto acaba, Jesus ainda continua operando. É por isso que crente não pode sair do culto murmurando. É por isso que crente não pode sair do culto triste, porque o profeta não falou com você, porque não foi alguém orar por você. Jesus está dizendo, ei, se você não recebeu na hora em que eu estava falando, quando eu acabar de falar, você vai receber. Posso profetizar para quem tem glória a Deus na boca? Ei, o caminho da igreja até a tua casa é tempo suficiente para Jesus mudar a tua história. Eu vou repetir isso aqui. O caminho da igreja até a tua casa é tempo suficiente para Jesus te entregar o que você veio buscar nessa noite. Alguém pegue essa palavra, alguém recebe essa palavra, levante a mão e concorde dizendo glória a Deus. E quando acabou de falar, disse a Simão, vamos para o profundo. A tradução King James diz vamos ao profundo. Só que a tradução King James atualizada, esse mesmo versículo diz, Jesus olha para Pedro e diz assim, vamos para o lugar onde as águas são mais profundas. Gente, se Jesus está convidando Pedro para ir aonde as águas são mais profundas, Pedro estava onde? Nas águas rasas. Aí Jesus chega e diz, Pedro, chega de viver no raso. Chegou o momento de eu te conduzir para águas mais profundas. Diga para alguém, eu não sei você, mas diga, quero entrar em águas mais profundas.
Eu não sei você, mas eu quero sair do raso hoje. Quero sair das águas rasas hoje. Jesus não disse, Pedro, vai. Jesus disse, vamos. Porque se ele diz vai, ele está dando uma ordem. E ordem a gente obedece. Então ele diz, vamos. Vamos é convite. Ordem a gente obedece. Convite a gente vai se quiser. É por isso que Deus está dizendo, você vai decidir em que nível você vai ficar depois de hoje. Você vai decidir se mergulha em águas profundas ou se continua nessa vida rasa que você está vivendo. Eu sei que alguém aqui, pastor Adão, entrou aqui dizendo, pastor, água na canela para mim tá bom, eu te respeito. Eu sei que alguém aqui entrou dizendo, pastor, água no joelho para mim tá bom, eu te respeito. Só que Jesus está convidando dois aqui para mergulhar em águas profundas. E se tiver dois que vai, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Levante a mão, abra a boca e dá um grito de glória. Chega de experiência rasa, chega de intimidade rasa. Chegou o tempo de Deus te levar em águas mais profundas. Só quem vai? Só quem elemasse de remia, só quem vai mergulhar. Levante a mão, abra a boca. Chegou um tempo de profundidade para você, pastor, mas nós estamos na pandemia. Pedro também estava na crise, o barco estava vazio. Então eu entendo que oportunidades surgem de momentos de crise, oportunidades aparecem de momentos de caos. É nesse momento de caos que a nossa nação está vivendo que Deus quer te levar para águas profundas. É nesse momento de crise que você vai viver as maiores experiências com Deus. Quem recebe isso? Diga para alguém, é em momentos de crise que nós vivemos os maiores milagres. Vamos para o lugar onde as águas são mais profundas. Pastor, e por que Jesus quer levar Pedro a águas profundas? Vou lhe dar dois motivos pela qual Jesus quer nos levar a águas profundas. Primeiro motivo, quando Jesus encontrou Pedro, Pedro estava na terra lavando rede. Quando Jesus encontrou Pedro, Pedro estava na terra lavando rede. Jesus olhou para dentro do barco de Pedro e percebeu que o barco dele estava vazio, sem nada. Então, pera lá. O desejo de Pedro era ter o barco cheio. Mas cheio de quê? Cheio de peixe. Perfeito. Quando Jesus encontra Pedro, ele estava onde? Na terra. Ele estava onde? Na terra. Jesus olha para dentro do barco e percebe que o barco dele está vazio. E o desejo de Pedro era ter o barco cheio de peixe. Jesus encontra Pedro aonde? Na terra. Pedro queria o que dentro do barco? Peixe. Jesus encontra Pedro aonde? Na terra. Pedro queria o que dentro do barco? Peixe. Percebeu alguma coisa errada? O lugar que Pedro está não condiz com aquilo que ele quer. Ele quer peixe, mas estava na terra. Tem peixe na terra? O lugar estava errado. Ei, Jesus então vai chamar Pedro para ir a águas profundas. Era Jesus dizendo, Pedro, eu te encontrei no lugar errado, mas eu vou te conduzir para o lugar certo. Só que por que tem que ser águas profundas? Alguém vai pegar isso aqui. Eu nunca vi peixe grande no raso. Vou repetir. Eu nunca vi peixe grande no raso. Os maiores peixes estão em águas mais profundas. Olha para alguém e diga, o nível do teu mergulho vai determinar o que Deus vai te entregar.
Não, vou melhorar isso aqui. Deus está dizendo: quer receber coisa grande? Então muda o nível que você está. Porque peixe grande, milagre grande, bênção grande, não dá na beira da praia. Jesus está dizendo: aumenta o nível da profundidade e você vai ver que o que você vai receber de Deus é coisa sobrenatural. Sobrenatural. Deus está dizendo: quanto mais profundo você mergulhar, maior será a sua conquista. Você pode ficar de pé comigo? Diga para alguém: e aí, vai mergulhar? Ou vai ficar na beira? Aí quando eles chegam lá, no lugar perfeito, águas profundas, Jesus olha para Pedro e diz: agora lance a tua rede para pescar. Quem é que está mandando? Jesus. Jesus entendia de pesca como homem? Não. Qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro. Jesus sabia pegar uma madeira cheia de nó, descartada, e fazer uma cadeira linda, uma mesa linda. Mas de pesca ele não entende. Tanto não entende que Pedro vai dizer assim: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? A cultura judaica dizia que o melhor horário para se sair à pesca ou era de noite ou de madrugada, nunca de manhã. Por quê? Porque de noite e de madrugada as águas ficavam geladas na superfície. Então era o momento que os peixes subiam para se refrescar. Já de manhã, o sol, a água ficava mais quente, então eles mergulhavam nas profundidades. Por isso que os pescadores saíam geralmente na calada da noite para a madrugada. Aí Jesus chega de manhã e diz: lança a rede. Pedro diz: Jesus, o horário para pescar já passou. O horário não é bom. Só que Jesus quer ensinar para Pedro que quando Jesus quer operar, ele não depende do nosso relógio. Eu sei que esse culto para alguém aqui era só mais um. Só que Jesus está dizendo: no teu relógio não ia acontecer nada, mas no relógio de Deus já está acontecendo o milagre. Eu descobri que Pedro, pastor, deu a receita porque que deu errado a pesca. Pastor, Pedro disse, está escrito. Quando Jesus manda ele lançar a rede, Pedro diz assim: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Senhor, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Quem trabalhou? Nós. Por isso que deu errado. Porque enquanto eu trabalho não dá resultado. Aí Jesus manda ele lançar a rede. Por quê? É Jesus ensinando: Pedro, você trabalhou, não deu certo, lança de novo. Porque agora quem vai trabalhar não é você, sou eu. Aí o texto diz: e fazendo assim, pegaram uma grande quantidade de peixes. Aleluia. A tradução de João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada, ela usa um termo que é parecida com o original. Por quê? Porque na João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, diz que eles apanharam, ou melhor, tá escrito ali, e fazendo assim, o que diz ali? E fazendo assim, colheram. Gente, espera aí. A gente só pode colher o que a gente planta. Eu te pergunto, Pedro plantou o quê? Para mim nada. Para Pedro também nada. Só que para Jesus, pega isso aqui, hein? Pedro trabalhou a noite toda e não pegou nada. Sabe como que Pedro chamou isso? Frustração. E Jesus, semente. O que você chama de tempo perdido, Jesus chama de semente lançada.
Pastor, não peguei. Alguém entrou aqui dizendo: eu vou parar de orar por aquele homem, é tempo perdido orar tanto por ele. Aí Jesus está dizendo: não, é semente. Continua orando, é semente. E toda semente uma hora cresce. Posso orar por você? Sai do lugar e vem aqui para frente. Só quem deseja ter uma grande colheita, vem. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E as redes começaram a se romper. Glória. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: o que eu estou colocando na tua rede é tão pesado que você não vai conseguir carregar sozinho. Não, vou melhorar isso aqui. O que Deus está colocando na sua rede hoje é tão pesado que você não vai conseguir carregar só. Pastor, e se eu não consigo carregar sozinho, o que eu faço? Jogo fora um pouco? Nada disso. O texto diz, pastor Adão: e fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudar. Quem era o outro barco? João. Porque com Jesus é assim: ele abençoa quem prega, mas ele também abençoa quem ora por quem está pregando. Ele abençoa quem canta, mas ele também abençoa quem está adorando com quem está cantando. Como assim, pastor? Hoje o milagre não é só para quem ministrou, o milagre é para todos nesta noite. Levante a mão, levante a mão. Deus está dizendo: ei, toda vez que o milagre para você for além daquilo que você imaginou, Deus está te dando a oportunidade de você ser bênção para a vida de alguém. Deus está dizendo: o que eu estou colocando na tua mão não é para se perder, é para compartilhar, é para repartir com quem está do seu lado. Abra a boca e comece a adorar agora, porque Deus está dizendo: o que eu estou colocando aqui agora na tua mão vai ser bênção para você, mas vai ser bênção para o teu marido também, vai ser bênção para você, mas vai ser bênção para o teu pai, para a tua mãe, para a tua família, para a tua vizinhança inteira. Deus está dizendo: eu estou colocando algo para sobejar na tua vida. Abre a boca. Eu estou sentindo Deus enchendo o barco de crente que entrou aqui vazio hoje. Deus está dizendo: chega de viver barcos vazios. Chegou o tempo de Jesus encher esse barco. Foi muita lágrima que você derramou, foi muito choro que você derramou. Assim diz o Senhor na minha boca: chegou o tempo de você triunfar, de você viver o tempo do barco cheio. Abre a boca e ore, abre a boca e ore. Só quem recebe isso, abre a boca e ore. Abra alamaia, calamaséria, reminaconde promanaia. O céu já está depositando o que você precisa. O céu já está depositando os peixes que você veio buscar nesta noite. Abra a boca. Eu vou te ensinar um segredo aqui para o servo de Deus adorar. A Bíblia diz que as redes começaram a se romper. Pedro faz sinal aos companheiros. Aí o texto diz assim, ó: e vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundar. Aí eu parei para pensar, pastor, se os dois barcos cheios quase afundaram, se fosse só o de Pedro, ia afundar. Mas por que não afundou? Porque Pedro entendeu o propósito do milagre. Qual é o propósito do milagre, pastor? Compartilhar. Aprenda isso: milagre não sobra,
Pastor, está sobrando lá em casa. Não, não está sobrando. É que você não entendeu o propósito do milagre. Milagre se compartilha. Milagre se reparte. Deus está dizendo: não fique guardando milagre. Não fique guardando aquilo que você poderia ser bênção para a vida de alguém. Tem alguém com o barco vazio precisando igual você. Já que você encheu o teu, reparta com alguém. Eu vejo uma característica importante em Pedro. Qual? Pedro entendeu. João estava comigo no tempo do barco vazio. Agora que eu estou vivendo o barco cheio, eu não vou abandonar ele. Porque tem gente que só está do nosso lado quando o barco está cheio. Na hora que o barco esvazia, vai embora. Jesus está ensinando para alguém: ei, lembra-se de quem estava chorando com você na mesma situação. Lembra-se de quem estava na mesma, aleluia, na mesma prova que você, orando pelo mesmo milagre. Aí agora que você foi abençoado, você vai abandonar quem chorou com você? Não. Pedro entendeu: João, você não me abandonou na prova, então eu não te abandono na vitória. Vem, diga para alguém: o que Deus me der, eu vou ter prazer de repartir com você. Então ore por ele aí, estenda a mão sobre ele. Não precisa tocar não, mas eu quero que você ore por alguém, se você puder. Se for família, pode tocar, tá bom? Mas se não for, melhor não tocar. Ore por alguém. Diga: Deus, eu não aceito, o meu barco está cheio e o barco dele ou dela está vazio. Diga: se o Senhor encher o meu, o Senhor vai encher o dela também. O Senhor vai encher o dele também. Porque daquilo que o Senhor me deu, eu reparto com ele, eu reparto com ela. Ore enquanto o servo de Deus vai adorar. Você vai profetizar que o barco de alguém vai ser cheio agora também. A partir de agora, clame. Se me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo vai adorando, que me custa, vai adorando, inclinará os teus ouvidos, vai adorando ao teu clamor. Glória a Deus. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida. Aleluia. Seja mais te conhecer. Vai adorando ao Senhor. Tu és minha fonte. Adore, adore. Colheita, Jesus está fazendo milagre. Se me humilhar, enquanto você adora, o Espírito Santo trabalha. Humilhar diante do teu altar e sacrificar aleluias, aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia, mais vale um dia. Sinta Deus na sua vida. Teu querer, sinta o agir de Deus. Sem jamais te conhecer, tu és minha fonte. Aleluia. Tome posse. Visualiza o teu milagre. É noite de milagres. Aleluia. A minha fonte é o teu amor. Deus é a tua fonte. Minha colheita. Ele é a tua colheita. Amor. Ele é a tua herança. Minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu. Os céus estão amor. abertos aqui. Minha colheita é o teu amor. Adore ao Senhor. Minha herança é o teu amor.
olha para estas vidas que estão diante do teu altar. O Senhor é aquele que restaura, que cura, que transforma. Tu és aquele que muda o quadro da nossa vida, que muda o rumo da nossa história. Que todos possam sair daqui impactados com esta palavra, abençoados por ti, de posse do milagre e de posse da vitória, em nome de Jesus. Diga amém. Quantos podem aplaudir ao Senhor Jesus? Você que está aqui à frente, diga assim: Jesus, eu creio que voltarei para a minha casa de posse da vitória e do milagre. Muito obrigado, Senhor. Olha para o céu e diga: muito obrigado, Senhor.